Muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio Onda Nova FM. Estamos iniciando mais um programa Enigmas do Espaço. Muito bem, amigos. Vamos falar de um assunto que já foi a ordem do dia na antiguidade, a eternidade. Desde o surgimento do entendimento humano, o homem vem remoendo o seu saber, querendo e desejando a todo custo atingir a eternidade. Não só porque o ser humano tem medo da morte, mas por querer viver sempre, jamais morrer e atravessar os séculos. Mas isso não é possível, tendo em vista que o corpo humano, a sua matéria, os seus órgãos e organismo são fracos e não são duráveis. Com o tempo, se gastam, envelhecem e vão perdendo gradativamente as suas funções e acabam por deixar de funcionar, o que leva o corpo humano à sua extinção. Eu falo extinção porque não conheço a morte, e morte é um assunto interminável que o homem abomina e quer distância, até mesmo porque ele não sabe se a morte existe ou não. Principalmente em razão das definições e conceitos modernos que todos os dias surgem a respeito da morte. Segundo a religiosidade, no momento em que a própria Bíblia não existe apenas uma eternidade, e sim várias eternidades, fato que acaba por derrubar o concreto que morreu, acabou. Tanto que a Bíblia, no Salmo 103:17, assevera que: mas a misericórdia de Deus é de eternidade, a eternidade sobre os que temem, revelando a existência de seguidas infinitas e várias eternidades, e não apenas uma eternidade. Como o homem possui o conceito de vida eterna, ou seja, uma vida que jamais se acaba, infinita para sempre, ele buscou atingir de várias formas e maneiras esta vida para sempre, que se confunde com a eternidade. Tanto que grandes imperadores, principalmente no Oriente, determinaram que seus médicos, curandeiros e sacerdotes trabalhassem com o objetivo de que encontrassem um meio de adquirir a eternidade. Ou seja, encontrar o que eles entendiam como vida eterna, como eternidade, a saber, abre aspas, eternidade é um conceito filosófico que se refere no sentido comum à existência do tempo, logo sendo algo infinito, no sentido filosófico. Refere-se a algo que não pode ser medido pelo tempo, porquanto o transcende. Nesse sentido, eterno é algo sem começo e nem fim. Fecha aspas. Os chineses tinham obsessão pela eternidade, e muitos imperadores chineses perseguiram a vida eterna. Qin Shi Huang, o primeiro imperador de China unificada, cerca de 230 anos antes de Cristo, já se encontrava tão desesperado nos seus esforços para enganar a morte, que construiu um enorme mausoléu subterrâneo para os mundialmente famosos soldados de terracota, que deveriam protegê-lo na vida após a morte. A questão era encarada com tanta seriedade que acabou se tornando questão de governo, tanto que os arqueólogos da província de Henan, na região central da China, segundo agências de notícias em pesquisas recentes, se não me engano, em outubro de 2019, encontraram 3,5 litros do famoso elixir da imortalidade, justamente em uma tumba da dinastia imperial chinesa. Era um elixir muito comentado, declarado, propagado, tornando-se até famoso, tanto que era descrito e comentado na literatura chinesa antiga, notadamente a taoísta, e o Tao Te Ching, de autoria Lao Tse Kung ou Lao Tse, que quer dizer o livro do caminho da virtude.
A descoberta mexeu tanto com a ciência chinesa que um dos mais renomados cientistas assim pronunciou, abre aspas, é a primeira vez que os medicamentos de imortalidade míticos são encontrados na China. O líquido é de valor significativo para o estudo dos antigos pensamentos chineses sobre alcançar a imortalidade e a evolução da civilização chinesa, afirmou o diretor do Instituto de Relíquias Culturais e Arqueológicas de Luoyang, fecha aspas. Portanto, amigos, diante da nossa educação religiosa, quando se fala em eternidade, fala-se de vida eterna, que segundo os dogmas, preceitos e princípios do cristianismo, é vida para sempre, com Deus e na presença de Deus, transformando em quase impossível exemplificar vida eterna na vida presente, ou seja, nesse mundo, porque quem tem neste mundo comunhão com Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, já possui vida eterna, ao passo que aquele que não consegue os princípios e dogmas cristãos, talvez não possua essa vida eterna. Verdade é, amigos, que não existe nenhuma possibilidade de se conceituar a eternidade, principalmente no que diz respeito à vida eterna. Se o homem ainda não conhece o que é a morte, e esta se coloca justamente entre a vontade do homem e a sabedoria do homem, deixando lacunas com inúmeras e irrespondíveis questionamentos, como, por exemplo, quantos anos é uma vida eterna? Como conquistar ou adquirir essa vida eterna? Quem vai para a eternidade se o corpo se decompõe? Essas questões, essas dúvidas, acabam por nos levar e relembrar aos amigos a indicação do livro Universo em Desencanto. Tendo em vista que nessa obra encontramos um conceito lógico sobre o que vem a ser eternidade, principalmente quando o livro nos faz ver com muita propriedade que a morte não existe. Ela pode ser comparada à decomposição do corpo humano, isto é, a decomposição da personalidade humana. Contudo, o homem, mas reserva uma eternidade para a individualidade do homem, como o homem, inclusive, regressando ao seu mundo original, que é revestido de eternidade. O tempo sem fim, que jamais acaba, respondendo com segurança e base que a morte não é o fim. A eternidade impõe-se e registra-se, passou a ser um tema a ser considerado a partir do catolicismo, da religião católica, que, amparada e se estudando a Bíblia, trouxe ao homem o temor pela morte e a ansiedade de conquista da vida eterna. Esta, como prêmio, pela que fez nesta vida, digamos assim, vivida e cumprindo a eternidade como um dom de Deus, fazendo surgir um contraste com tão temida morte, sem que os homens percebessem que o conceito que emerge do Novo Testamento acaba por criar novas concepções e gerar algumas dúvidas quanto ao que é a eternidade. Isso porque é um erro, no entanto, ver a vida eterna como simplesmente uma progressão interminável de anos. Uma palavra comum no Novo Testamento, eterno, é aionios, que carrega a ideia de qualidade assim como quantidade. De fato, a vida eterna não está realmente associada a anos, pois é independente do tempo. A vida eterna pode funcionar fora e além do tempo, bem como dentro do tempo. Assim sendo, somente no livro Universo em Desencanto encontramos uma definição lógica sobre essa questão da eternidade, quando nos é revelado que vivíamos num universo superior, habitado por seres que eram puros, limpos e perfeitos e dotados de eternidade. Porque desconheciam o que é a morte, e nos faz ver com uma solar clareza que morte nada mais é do que uma mudança de estágios,
posto que o homem ainda deve percorrer todo este universo, readquirir a sabedoria perdida e retornar à sua origem. Diante deste quadro, enfrentando esses aspectos bem peculiares, não só decorrente da religião, mas também em razão do próprio homem, em particular que se concentra no desejo de nunca morrer para poder viver eternamente. Muito embora diante de si o seu corpo começa a perder a vitalidade e as características que definem a jovialidade. É muito difícil se saber o que é a eternidade. É mais difícil, ainda, contrariar e confrontar a revelação que emerge das páginas desse livro extremamente cultural, e que, infelizmente, vem sendo confundido com religião, principalmente por quem sequer leu ainda. Para que possamos entender que a vida existe, mas para a personalidade, mas quando se adentra ao campo da individualidade humana, a morte pode até ser considerada como a troca de vestimenta e o reencontro do caminho de retorno com a eternidade. Eternidade só para quem se conhece, se adaptou ao seu destino cosmológico, que é o retorno à vida eterna perdida. Muito bem, meus amigos, espero que tenham gostado deste tema abordado hoje e, como sempre, me coloco à disposição para esclarecer as vossas dúvidas, onde quer que nós nos encontremos e nesses canais que sempre anuncio aqui, Marcelo de Figueiredo Ramos, @gmail.com, e no meu WhatsApp, DDD 51 996 14 10 41. Desejo-vos a todos um ótimo final de semana e até a próxima, meus amigos.